Clássico Carioca, que acontece nesse final de semana, a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Teremos Fluminense e Vasco. Fred Gomes já está pronto para trazer informações do Gigante da Colina, como o torcedor está chamando agora, imenso da Colina. Está todo mundo empolgado com a fase do Vasco. Cadê o Fred Gomes? Está aqui? Está aqui. Olha, hoje botou até uma cor. Carinho. Gostei. Tudo bem, ó, sem casaco hoje, tá? Passou o frio. Estamos ornando. Tá ornando. E dar um parabéns aqui pro Rafa, né, pelo aniversário dele, um abraço pro Grafite. E vamos falar aí desse Vasco que tá animando tanto a torcida, né? Mas tá animando, mas o Vasco tá tentando manter o Benítez até o fim do Campeonato Brasileiro. Só que o Independente tá jogando duro, tá complicado. É verdade, Karine. A situação é a seguinte: o Marcelo Baltar, um dos nossos setoristas de Vasco no Globoesporte.com, ele entrevistou tanto o presidente Alexandre Campelo, que falou que o Vasco já se esforça e que já vem negociando para mantê-lo, e também falou com o dirigente do Independente, com quem a gente já tinha conversado em outras situações também. O cara é muito transparente. Até quando o Vasco tentou trazer um lateral esquerdo chamado Sanchez Minho, que jogou no Cruzeiro, ele falou, olha, não tem como, ou o Vasco paga ou não há outra solução, porque empréstimo não vai dar. A situação é que o Independente não está bem das pernas na questão financeira. Então, eles querem vender os jogadores. Mas eu acredito que o gosto que o Benítez está sentindo por defender o Vasco, o prazer dele de vestir a Cruz de Malta, eu acho que vai pesar e ele vai conseguir desenrolar isso, até porque ele falou ontem no pós-jogo que ele voltou a ter a alegria de jogar futebol, porque no Independente a responsabilidade dele era muito grande, porque era o jogador mais antigo, com um maior número de partidas. Então, acho que ele está muito à vontade no Vasco. Rafa, Vasco que chega agora para esse clássico também, já classificado para a Copa do Brasil, foi nos pênaltis, mas foi. No tempo normal, 2-1 para o Vasco e depois nos pênaltis, 3-2, o placar final, que deu essa classificação para a quarta fase da Copa do Brasil. Mas clássico é clássico, Rafa. E isso acaba zerando tudo? Eu não sei se zerando, porque o momento é muito particular, né? O momento é de bastante confiança por parte do Vasco, pelo que é esse princípio de trabalho do Ramon. Mas sim, é óbvio que há o encurtamento. O trabalho não é consolidado o suficiente para a gente falar que, independentemente de qualquer coisa, o Vasco é favorito num jogo contra o Fluminense. Não acho que seja para tanto, mas é a equipe que nesse momento tem enfim, encontrado os seus objetivos com um pouco mais de facilidade, né? Da forma como foi contra o Goiás, uma equipe sólida, uma equipe consistente, que, enfim, dentro do jogo dá a sorte como daquele gol do Henrique e que vive um momento muito legal, né? Até por mais que a gente esteja falando de jogos sem torcida, mas um momento de um reencontro, de um resgate com o seu torcedor. Isso parecia tão impensável pré-pandemia, que nesse momento que a gente vive agora de retorno do futebol, o torcedor do Vasco só tem o que comemorar, né? Porque das equipes que disputam, o Vasco está dentro da Copa do Brasil ainda, com essa classificação virando o que era um placar adverso contra o Goiás, o último jogo da equipe pré-pandemia, está dentro da Sul-Americana, atinge os seus objetivos dentro do Campeonato Brasileiro, com ótima pontuação nas suas primeiras rodadas. Então há muito pouco a se lamentar. E só a questão da confiança mesmo, que eu acho que até coloca o Vasco numa posição de vir para o jogo com muita confiança, né? De vir para o jogo de peito aberto contra esse Fluminense que eu acho que é praticamente pau a pau em termos de possibilidades daquilo que apresenta como time de futebol, mas não vive nem de perto o momento que o Vasco vive hoje. Fred Gomes, já vou te dar a palavra para as considerações finais, mas antes a gente vai mostrar uma comemoração de uma vascaína, assim, ó, de carteirinha, Tereza Cristina, sambista. Vamos mostrar o vídeo? Olha que ela vibrou com essa classificação do Vasco, menino. Será bem triste o meu fim se eu não conseguir ter a minha vida.
caprichou na comemoração durante a live que ela tá fazendo sempre, que tá bombando. A última vez que eu vi a Tereza Cristina foi antes da pandemia, num samba. Ela tava lá, a paisana, como a gente brinca, né? Ali curtindo, não tava fazendo show, tava com a camisa do Vasco. Ela é vascaína roxa mesmo, Fred Gomes. Caprichou. Agora sim, considerações finais. Um beijo grande também para Tereza. Apareça no Troca de Chutes, Tereza. Ela já foi desafiada e está nos enrolando aqui, ó. Nos enrolando. A gente está esperando você. Quero ver os palpites. Aproveita a fase ruim do troca de chutes para ela ganhar, viu? Porque daqui a pouco vai melhorar, viu, Tereza? Muito obrigada. Muito obrigada pela parte que me toca. Grafite. Vamos lá. Fred Gomes, considerações finais rapidinho para a gente ainda falar de Fluminense. Tem bastante coisa para falar. Não, Karine, eu só queria, assim, até para falar desse bom momento do Vasco, uma coisa que me chamou a atenção ontem foi uma saída de bola aos 9 minutos, logo depois que o Vasco virou, eles saíram com um jogo muito arriscado e foi muito bonito de se ver. A bola parou no Vinícius, né? Aí vocês vão observar aí que o time com pouco tempo, com 2-1 no placar, olha o que o time faz, ó. Tocando com uma tranquilidade. Olha agora o André ali também, entendeu? Então agora o Pikachu vai esticar no Vinícius e aí a jogada acaba. Mas assim, é impressionante a transformação que o Ramon fez nesse time do Vasco. No primeiro semestre a gente não viu o Vasco jogar tão bem. Na verdade, o Vasco jogava muito mal, era muito previsível e fazia pouquíssimos gols. Esse Vasco agora tem enchido a torcida de alegria e assim, muito identificado com o clube mesmo por conta do Ramon. O Ramon fala toda hora que é preciso jogar como o Vasco. Ele se preocupa com os mínimos detalhes. Até ontem ele contou no pós-jogo que ele fez uma simulação de pênalti no último treinamento que antecedeu a partida, colocou os jogadores abraçados no centro do campo, o jogador se dirigia até a marca do pênalti para bater. Até queria saber com o Grafite se algum treinador já fez isso com ele na carreira, porque fez uma simulação mesmo durante o jogo, entendeu, Karine? Durante o treino, perdão. Assim não, no treino não, né? Dessa maneira assim, como se fosse a partida oficial, não. Já no jogo, no pré-jogo, né? No treino pré-jogo, quando há decisão assim que tem a possibilidade de ir para os pênaltis, a gente treina ali, mas fica todo mundo ali perto da área, finalizando. Mas desse jeito o Ramon inovou. Respondido, Fred. Muito obrigada. Não, só falando assim, ele inovou uma coisa que ele tem se atentado demais aos jogadores, dando força. Você vê que ele grita muito durante o jogo. E o pitaquinho final, Karine, prometa, jogo rápido. A única baixa do Vasco, assim, bem significativa em relação aos últimos jogos é o André, né, que está suspenso para o Clássico, um jogador que vem comendo a bola e que fez uma jogadaça no gol do Benítez. Beleza? Um beijo, um abraço, desculpa aí por ter passado do meu tempo. Tchau. Valeu, Fred. Bom descanso, bom chinelinho com meia em casa, que ele gosta bastante. Ele se arruma, né, da cintura para cima, como todo mundo faz no home office. Agora chegou a hora de falar de Fluminense. Tem uma polêmica que vai dar o que falar aí, hein? Essa hashtag troca de passes vai começar aqui, ó. Movimentação grande. Vamos lá. Rafa, vou começar por você. Flu, com Nenê ou sem Nenê? Então, como não teve Sirene, a gente pode murar, né? Não. Esquece essa Sirene, esquece murar. Já teve Sirene posso hoje. Murar. Para mim, é com Nenê às vezes e sem Nenê às vezes. Não dificulta o mais importante é o Fluminense. Não, então, porque o mais importante é o Fluminense ser capaz de, como eu falava depois da vitória contra o Figueirense, né? De ser uma equipe competitiva sem depender de um jogador que nem sempre vai te entregar a melhor performance. Também pela questão física, né? Então o Nenê tem que ser aproveitado da forma onde ele rende mais próximo de um camisa 9, praticamente um definidor de jogadas também, não tanto como organizador e muito menos partindo do lado do campo, né? Eu acho que, de certa forma, o Odair tentou emular o que ele havia feito com o D'Alessandro dentro do trabalho no Internacional, mas vejo o Fluminense aquém quando tem essa utilização. E a partir do que foi a descoberta, digamos assim, né, do Michel Araújo como mais um jogador, né, partindo do setor de meio campo, ele aparece aqui pelo lado direito porque é o setor que ele cobre para ter o Nenê um pouco mais por dentro. Esse Fluminense já é uma equipe mais competitiva, mas o mais importante é que não seja dependente, que não seja refém
de um Nenê que nem sempre vai entregar o seu melhor nível técnico, porque a sequência de jogos é extremamente pesada. E aí você precisa ter o Nenê como teve contra o Figueirense, depois de um dia de descanso. E aí a gente vê, né, a opção ao Nenê, e aqui uma troca simples, falando de Nenê por Ganso, mas um Ganso jogando mais de frente, né? E a necessidade do Fluminense de encontrar também opções de velocidade. Era uma conversa que a gente tinha dentro da construção da equipe do Odair. E por isso o nome do Luiz Henrique aparece, né? O Marcos Paulo contra o Atlético Paranaense jogou na do Evanilson. E quando joga no lado do campo, é muito técnico, tem um ótimo trato com a bola, mas não é essa opção de escape. E é aí que o Odair está tateando para dar um pouco mais de velocidade às ações ofensivas da equipe do Fluminense. Tem no Wellington Silva uma opção, mas até aqui a temporada dele é bem decepcionante. Então, o Odair, por mais que tenha assim, lacunas no seu elenco, também tem opções para ir tentando, pelo menos num primeiro momento no Campeonato Brasileiro, encontrar jogadores que desempenhem funções bem específicas, né, para que a equipe acabe indo melhor nos jogos. Grafite, o Odair estava tendo dificuldade de encontrar uma forma ali de jogo, enfim, o time. Agora tem dois problemas, duas opções, duas situações para administrar, vovô on e vovô off. Porque a partida de sábado contra o Atlético Paranaense abriu essa perspectiva para ele, né? A possibilidade, ele não contou com o Evanilson, não contou com o Nenê, e viu uma equipe muito boa, uma equipe que conseguiu desempenhar um bom papel, que teve velocidade na saída de bola, que teve esse escape pelos lados. E ele sabe que ele não vai poder contar com o Nenê a temporada toda em alto nível. A gente sabe, por mais que a gente torça para que o Nenê todo jogo consiga marcar gols, dar assistência, mas é difícil pela idade, pelo calendário brasileiro. E esse jogo de sábado, muita gente não conseguiu assistir contra o Atlético Paranaense devido, enfim, problemas de transmissão. Foi uma equipe do Fluminense que no primeiro tempo conseguiu envolver a equipe do Atlético Paranaense, conseguiu criar chances, conseguiu ser melhor do que o Atlético na Arena da Baixada e conseguiu um bom resultado. E esse jogo abriu essa perspectiva para o Odair ter essa formação que o Rafa colocou, essas variáveis de jogo, porque sabe que a temporada é muito longa e vai precisar de todos os jogadores durante a temporada. Muito bem, muito bem. Rafa, você quer falar também? Que eu vi você ali se movimentando. Estava arrumando cabelo antes também. Não, é só a confirmação de que o Flu fez... o cabelo não tem mais solução, não. Para volta aí para o estúdio, perdão, eu vou ter que aparar aqui. As meninas do camarim ajudam. Fica tranquilo. Não tem solução, eu juro por Deus que não tem solução. Mas falando sobre o Flu, eu concordo muito com o Grafa. E o Fluminense fez um baita jogo num ambiente que é sempre muito difícil, né? Fora de casa contra o Atlético Paranaense. Não falo nem pela questão do torcedor, mas até a velocidade do gramado. Uma grama sintética digamos assim. Uma grama sintética que merece elogios, mas tem uma adaptação à velocidade do jogo. E o Fluminense deu ótima resposta e acho que pode ser um norte exatamente para esse descanso que o Nenê precisa ter dentro dos jogos da equipe na temporada.